So, once we are on, so blessed people, welcome to our Easter Sunday evening service. Bem-vindos ao nosso culto do domingo de Páscoa à noite. The Swahili has begun quite slow today and with a very dim voice. Again, welcome to our the technical team helper. Welcome to our Easter Sunday service, blessed people. Bem-vindos ao nosso culto de Páscoa deste We are waiting domingo à until they adjust the noite. interpreter's voice sharper and a little raised. Nós vamos And so, aguardar. this is such a tremendous time, blessed people. Então, este é um tempo tão tremendo, povo abençoado. It's a very mighty time in the life of the church. É um tempo muito poderoso na vida da And so igreja. welcome to our Easter Sunday service, blessed people. Então, bem-vindos ao nosso culto deste domingo, o culto de And Páscoa. so again, we are waiting for our technical team to make sure that voice Então, is set and novamente, right. It looks like it's nearer, it's Vamos closer. aguardar que a voz Jesus is Lord. da tradutora seja There's a vibration on her ajustada. voice. Jesus Há uma is Lord. We didn't get vibração started. na It's a very long voz service tonight. dela. At least we have this wonderful opportunity to come to you and to Nós give you as temos much as we esta can tonight. maravilhosa oportunidade de vir até vocês com estas boas novas nesta noite. And so we have a power-packed service here. Então, and nós quite temos um extensive culto message that, poderoso aqui I'll e uma divide into mensagem little muito segments longa because que eu vou just to dividir be em able to pequenos allow you to synthesize segmentos it in bits. para poder sintetizar em pequenas porções. nitajaribu kuigawanya katika vipenge ili kwamba nipate kuwezea kwamba mnaifahamu na kuichukulia kwa ukau kabisa. And so, blessed people, without Então, povo much waste of abençoado, time, Hivyo basi sem watu perder wabarikiwa bila mais kupoteza muda tempo, mwingi. let us pray. Father, in the mighty Vamos let me orar. pray. Father, in the mighty name of Jesus, Pai, Wacha no niombe Baba poderoso katika nome jina de kuu la Yesu. Jesus, Lord, I ask you to arrest their hearts tonight. Senhor, eu te peço para arrebatar o coração And deles nesta Lord, noite. cause them to pay specific and particular E, attention Senhor, to this message. faça com que eles prestem atenção específica e particular a esta mensagem, That they may be burdened. They may para que bear eles the possam burden of the hour. receber o peso, para que eles possam receber o peso And get to desta prepare for hora the glorious coming of the Messiah. e poder se preparar para a gloriosa vinda do Messias. No poderoso nome de Jesus. So, well, Amém. blessed people, it's a very powerful Então, time. povo abençoado, este é um tempo muito poderoso, Very, very mighty time in the life of the um church. tempo muito poderoso na vida da igreja, You can see, speaking from inside the church, no porque other vocês religion. podem ver falando de dentro da The whole igreja earth has changed nenhuma with the war outra in Ukraine, religião. coronavirus, Zika virus, Falando de dentro da igreja, onde acontece, tudo está acontecendo a partir da igreja. A guerra na Ucrânia, o coronavírus, Zika vírus, Ebola. Vinaendelea kule Ukraine na pia virusi vya Zika, anazungumza kutoka ndani ya kanisa rendering all the other religions null and void. na kufutilia mbali kabisa Agora zile fazendo dini com que zingine zote. todas as outras religiões sejam anuladas e confirmando para toda a humanidade que somente a religião da cruz é a religião que pode te dar esperança além dos túmulos. ambaye inaweza kukupatia tumaini kupita makaburi. So, blessed people, Hivyo basi watu Então, povo wabarikiwa. abençoado, there is this tremendous message we've been handling, há the message esta of tremenda resurrection. mensagem que nós estamos lidando, a mensagem da ressurreição. When the Lord spoke with me on March 4th, the year Quando o Senhor 2022, falou this year, comigo em 4 de março do ano de 2022, este ano, and we have seen very clearly e nós vimos muito that the Lord is claramente transmitting a very powerful message to this que o generation Senhor está on how they can transmitindo uma focus on the mensagem coming muito kingdom of poderosa God. para esta geração de como você pode focar no glorioso reino de Deus que está vindo. And so we have seen an extensive Então, expedition in the nós Bible. nós temos tido uma extensa expedição And I'm através going da to share Bíblia. two visions tonight E that eu will vou help us compartilhar anchor this duas message, visões even nesta what is noite happening now. que vão ajudar a The time ancorar we are esta commemorating as mensagem, the church, as até mesmo Christians. este tempo, como quando nós estamos comemorando na igreja como cristãos. Kuweza kuelewa majira ambayo tuko nayo sasa hivi na wakati huu ambao tunaadhimisha kama kanisa.
E eu vou ancorar esta mensagem em duas visões. Eu compartilhei isso da última vez que nós estivemos aqui, na sexta-feira. E eu vou compartilhar, então acrescentar mais uma visão. E então eu vou ancorar a mensagem desta noite nisto. Mas nós temos que nos lembrar que o Senhor está fazendo coisas poderosas, há um grande avivamento neste país. Há um avivamento muito massivo acontecendo. As pessoas estão colhendo almas para a casa do Senhor. Os pastores evangelistas estão todos lá fora em cruzadas e de porta em porta. Então é um tempo muito poderoso na vida da igreja. E é por isso que é para mim um grande privilégio vir até vocês nesta hora. E lembrem-se, quando o Senhor me afligiu para dentro da paisagem desta igreja, lembrem-se a condição na qual a igreja estava. A apostasia, não havia visitação, não havia esperança. É por isso que este é um bom lugar para estar, onde o avivamento está pulsando na igreja, está vivo na casa do Senhor. Então a minha pergunta para vocês é: por favor, não tome isso como garantido. Tenha certeza de que você vai agarrar isto como um tesouro. Não está ainda em Tel Aviv. Ainda não está em Ayalon. Ainda não está, ainda não entrou em Debuquer. Não entrou em Bezeba. Ainda não está em Haifa. Ainda não está em Jerusalém. Não está ainda em outras nações também. É por isso que você tem que agarrar como um tesouro. Agarre e preserve. Então, nesta noite, eu quero falar a respeito do tempo no qual nós estamos. Este tempo de Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, e você vê muito claramente que a maioria lá fora, a não ser que eles ouçam aqui, eles nem mesmo sabem a respeito do relógio de Deus, o profético relógio de Deus. Porque você vê eles falando a respeito da guerra na Ucrânia e em todos estes eventos que estão acontecendo ao redor do mundo, dentro de um contexto mundano, não no calendário de Deus. Mas aqueles que estão sintonizados aqui, eles sabem que a voz do Senhor falou em todas as ocasiões a respeito destes eventos monumentares que estão abalando a terra. Então, vindo ao vivo até vocês de Nairobi, Quênia, dentro das suas salas de visita nos Estados Unidos da América, no Canadá, nas suas salas de visita, México, América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Panamá, El Salvador, Honduras e todas as nações do continente sul-americano. E então toda a África, Europa e Ásia. Austrália, Nova Zelândia e todas as ilhas, Fiji, Tonga. Não há nenhuma palavra, nenhuma parte do mundo que eu não abalei, diz o Senhor.
Lembre-se, há poucos meses atrás, em janeiro aqui, como que eu sacudi a ilha de Tonga e sacudi a terra inteira, os fundamentos da terra, a partir de Tonga. Eu sacudi os fundamentos da terra no fundo do oceano, como a profecia dizia. E muitas coisas aconteceram que devem sinalizar para vocês que vocês devem estar preparados. Mas nesta noite eu quero começar compartilhando estas duas tremendas visões e então ancorar a mensagem desta noite nestas visões. E novamente, eu vou voltar a 2 de abril do ano de 2004. Então, 2 de abril de 2004, quando o Senhor me levantou e me trouxe para dentro do reino de Deus no céu, para ficar de pé diante do trono de Deus. Sim, de fato, isto é uma prerrogativa dos seus profetas. Eles vêm diante dele, eles veem o reino da glória, eles veem o Senhor Deus, Ezequiel, Miqueias e todos os outros profetas. Eles tiveram uma oportunidade de ver o Senhor, como Daniel, e ver o reino dos céus. Com um único propósito, para transmitir para vocês, para que vocês tenham um santo desejo pelo reino de Deus. E o mais importante é que nós recebemos instruções do próprio Deus Yahweh. Porque nós somos os servos de Yahweh. Então, há uma proximidade e um contato muito próximo com o próprio Senhor Deus. Como vocês todos já estão cientes agora. Então, 2 de abril de 2004, o Senhor me levantou e me levou até o céu e me fez ficar de pé diante do trono de Deus, coberto com a glória de Deus. E então ele me fez saber que aquele que se assenta no trono, o próprio Yahweh, estava sentado no seu trono. E ele estava prestando uma atenção muito particular naquele lugar onde eu estava de pé. E ele me permitiu ver, ele abriu os meus olhos para que eu pudesse ver coisas que eu não posso compartilhar aqui. Então, imediatamente, João Batista saiu de dentro da glória de Deus. Ele saiu de dentro do trono de Deus, ele veio diretamente do próprio Deus, ele veio então até mim. E ele andou todo o caminho vindo na minha direção. E quando ele chegou aproximadamente 1,5 metro, ele parou lá. Ele primeiro andou neste lado, e então andou deste lado, e então ele veio e parou. E então falou comigo a respeito do glorioso Cordeiro de Deus, que morreu pelo pecado do mundo, e que ele estava prestes a voltar. E ele disse
que o Pai havia dito, que vá preparar os 4 cantos da terra para a gloriosa vinda do glorioso Cordeiro de Deus. Então, uma conversa começou, uma conversa veio de lá, que eu não posso compartilhar aqui, entre eu e João. Uma conversa mais profunda de como o Cordeiro de Deus morreu pelo pecado do mundo. E então, depois disso, o Senhor disse, o Senhor então falou do trono e disse, deixe-me te mostrar. Deixe-me te mostrar o que está prestes a acontecer na terra. E eu me lembro muito bem que nós saímos do trono de Deus, de dentro do céu, diretamente para Jerusalém, aqui na terra. Não para o Quênia, não aos Estados Unidos, não para a Austrália nem Coreia do Sul. Não para a China, mas diretamente do trono de Deus para Jerusalém. Mas antes de irmos a Jerusalém, deixe-me abrir um pouco mais hoje. Quando nós chegamos em cima de Jerusalém, era noite. Então o Senhor começou a me mostrar todo o Oriente Médio, todo aquele local que cerca Jerusalém, aquela região toda ao redor de Jerusalém. E eu podia ver as luzes nas suas casas de cima. Eu podia de cima ver que que luz estava acesa dentro das casas. Eu podia ver as lâmpadas acesas. Então, quando eu olhei de cima das nuvens, eu podia ver que a cada casa estava com a luz, com lâmpadas acesas. E enquanto eu estava nisto, então o Senhor me mostra, naquele tempo, Yasser Arafat ainda estava vivo, mas o Senhor então agora me mostra a morte de Arafat e o túmulo dele. So I always fear when I get some sensitive stuff because of translation. So the Lord showed me his death earlier, before he had died. I saw his death and the tomb. Então, naquele tempo, Arafat estava vivo, mas naquele dia o Senhor me mostrou a morte dele e o túmulo dele que ainda iriam acontecer. Então, aquelas lâmpadas que eu estava vendo dentro daquelas casas eram acompanhadas por um lamento através de todo o mundo árabe. Então, enquanto eu ainda estava acima nas nuvens com João Batista, então agora eu podia ouvir em cada casa. Havia lamento e choro em cada casa. Eles estavam soluçando e lamentando. Então a segunda parte é quando agora o Senhor nos traz bem acima de Jerusalém. Acima em Jerusalém, então agora nós podíamos ver a cidade de Jerusalém. E nós estávamos vendo uma conferência de imprensa que estava acontecendo lá, uma conferência de mídia. E esta conferência estava falando sobre a mudança de governo e agora a mudança para um governo de direita, de extrema direita.
Depois das eleições, como estava acontecendo, depois das eleições, havia agora havia um novo governo de extrema-direita. Essa conferência foi logo depois das eleições. Então agora era um governo de direita, um governo de extrema-direita. Então depois disso o Senhor nos leva a todas as cidades capitais globalmente. Acima, na nuvem, de cima. Nós estávamos vendo de cima. Então nós fomos a Washington, desceu olhando de cima, Copenhagen, e todas as cidades capitais. E nós vimos que havia um estado de ansiedade em Paris, em Londres, em todas as cidades capitais. Eles estavam em pânico, dizendo, uau, mas este é um governo de direita. Como nós vamos discutir a paz da Palestina com eles? Então, depois disso, enquanto nós fomos por todo o mundo, então nós voltamos de volta para Jerusalém novamente, ainda em cima das nuvens, e olhando a cidade de cima. Então, houve uma nova mudança de liderança, agora novamente um governo de direita. Então havia este tipo de pânico globalmente. Porque eles estavam dizendo, mas e quanto às conversas de paz para a Palestina? Eles estavam falando isso globalmente, não apenas em Jerusalém. Então, naquele tempo, o Senhor nos levou de volta ao trono de Deus no céu, de pé agora diante do trono de Deus. E foi aí quando a transfiguração. Esta transfiguração que você vê aqui é muito simbólica. Toma muito cuidado. Estes são tempos, são marcos no tempo do Senhor. Isso não é um filme que você está vendo. Isso é um evento muito temível. E agora está se referindo a apenas três principais. Apenas três principais foram envolvidos em transfigurações em todo o céu. Há apenas três personagens, três pessoas. Isto não é um filme que o Senhor está te mostrando. Você pode vê-los naquela profecia, naquela visão de 2 de abril de 2004. Quando estas são muito simbólicas, são marcos do tempo. Elas estão demarcando a linha do tempo de Deus. Se você tiver ouvidos espirituais, você vai ver que o Senhor está agora desenhando a linha do tempo em direção à vinda do Messias. Quando essa transfiguração aconteceu na terra, cumpriu-se aquela transfiguração que aconteceu no céu. Isso são marcos em direção à vinda do Messias. Então, quando você ouve isso, então, diante do trono de Deus, de pé diante do trono, então nós somos transfigurados. João Batista é transfigurado primeiro, então eu sou transfigurado instantaneamente. João Batista é transfigurado primeiro e então eu sou transfigurado instantaneamente. Então, enquanto ainda estava lá diante do trono de Deus, enquanto nós ainda estamos lá, então João Batista agora estende a sua mão direita e diz: eis o Cordeiro de Deus.
mwana-kondoo wa Mungu. And then the glorious Lamb of God came out Então, of the o throne glorioso position, the glory of Cordeiro God. de Deus veio de dentro da posição do trono. O glorioso Cordeiro de Deus, ele começou a andar na minha direção. Esta é a diferença entre este culto e qualquer outro culto que está acontecendo globalmente, porque aqui você pode ouvir diretamente de Deus, diretamente do trono de Deus. Então, o glorioso Cordeiro de Deus, quando ele estava vindo, tudo se tornou glorioso, mais super glorioso. E ele veio todo o caminho, então tudo tornou-se mais glorioso. Eu nem sei mesmo como descrever esta glória. Esta glória é extremamente gloriosa, uma glória temível. A santidade daquela glória é muito temível. A santidade daquela glória é temível, aterrorizante. Então ele veio todo o caminho. Naquele tempo, João Batista veio andando na minha direção e desapareceu dentro de mim. Então o Cordeiro de Deus veio até os meus pés aqui. E então falou comigo algo que nós não podemos compartilhar. Eu não compartilhei nem com vocês e nem com ninguém mais. Então, depois desta conversa, tudo tornou-se glorioso. Depois deste estado, o Cordeiro de Deus veio e então tudo se tornou mais transfigurado novamente. E então, depois disso, tem a outra parte a respeito da lua que estava encharcada com sangue, mas eu vou deixar isso de fora para que possamos focar nesta parte. E os 4 cavalos que estão correndo no céu, correndo através do céu debaixo da lua, e o Senhor me mostrou isso e era uma visão espetacular. E então, depois disso, eu me achei agora dentro do trono de Deus. A próxima parte, que é a mais importante para nós nesta noite, e então, andando naquele caminho de ouro que eu já descrevi através de muitas nações. Okay, so it's a walkway. If you say barabara, it might mean a road, a bigger road out there. But it's a walkway in the throne of, at the throne of God. É um caminho estreito dentro da sala do trono de Deus que conduz para o trono de Deus. If you say Njia, they might think it's your big roads out here. Ni mapito ambayo iko katikati. Ni mahali pa kutembea, in fact, is a better language. I think you know Swahili more than I do. So anyhow, so that golden walkway, we are now inside the throne of God. Então aquele caminho de ouro, e agora nós estamos dentro do trono de Deus. And so that was for you. Yes, so inside the throne of God. Dentro do trono de Deus. E então andando naquele caminho de ouro. E eu descrevi para vocês através de todo o globo, até mesmo o modelo, o design. Havia 2 listas, 2 faixas de ouro, e então um ouro mais amarelado no meio, no centro. E eu já descrevi isso vez após vez em todos os lugares. Estes agora são segredos mais profundos dentro da sala do trono de Deus. Eu agora levei a igreja para dentro da sala do trono de Deus. Agora,
Este caminho de ouro tem duas faixas de ouro laterais, num ouro mais amarronzado e um ouro mais amarelado e mais rico no centro. Então é assim como o Senhor Deus, Ele fala comigo, Ele me mostra, para que eu possa trazer a igreja para dentro de lá. Para que agora vocês possam desejar entrar no glorioso reino de Deus. Porque agora eu estou dentro da sala do trono de Deus. Então, enquanto eu andava naquele caminho de ouro, então do meu lado direito, eis o Cordeiro de Deus. E eu ouvi no centro do trono de Deus. A distância eu posso dar hoje, provavelmente, de 3 a 4 metros de distância de mim. Eu estava exatamente bem no centro da sala do trono, mas o trono do Cordeiro estava por volta de 3 a 4 metros de distância de mim. Então, aqui hoje é Páscoa, então deixe-me dar mais detalhes. Eu vou abrir um pouco mais hoje, dar mais detalhes hoje. Então, por volta de 3 a 4 metros de distância, então eu vi o super glorioso trono. Agora era o trono tremendo, glorioso, e eu até mesmo ainda posso vê-lo com os meus olhos. A cadeira, o trono super glorioso do Cordeiro. Um trono super glorioso. O trono de Deus. E agora nós estamos dentro do centro do trono de Deus, o centro do poder dentro do céu. Nem mesmo os anjos entram lá, nem todos os anjos entram lá. Eu disse o centro. Nós estamos dentro do centro do trono de Deus, dentro do céu. Por volta de 3 a 4 metros de distância. Wow, Swahili is having issues. Normally when we get so deep like this, a lot of issues in translation, because I have to listen to both. So anyhow, right there, then the super glorious Lamb of God was então o super glorioso Cordeiro de Deus estava posicionado no centro do trono de Deus. On that seat. Naquele trono. Então, quando ele estendeu, esticou o seu pescoço um pouco para a sua direita, assim. Então, eu também estiquei o meu pescoço um pouco à esquerda, assim. Então, nós tivemos contato olho no olho. Então, uma conversa aconteceu lá novamente, que eu nunca compartilhei com nenhum ser humano. E provavelmente eu nunca vou compartilhar até o fim da minha visão, a não ser que o Senhor permita. Então, contato no olho. E quando ele fez isso, eu vi como se ele tivesse sido morto, sacrificado. Porque eu vi muito sangue fluindo do pescoço dele, cobrindo a glória do peito dele. O sangue do Cordeiro escorrendo através da glória do peito glorioso do Cordeiro. Bem ali, você quase pode entender a mensagem que nós temos nesta noite. Durante este tempo de Páscoa, quando nós estamos comemorando, quando Jesus foi para a cruz e morreu pelo pecado do mundo, e então ele foi sepultado e ressuscitado. Akazikwa, akafufuka, halafu sasa tunaadhimisha wakati huo.
Tenha certeza de que você vai agarrar isto muito bem com seus filhos, porque você não vai ter nada como isso em nenhum outro lugar. Então, lá, o sangue fluindo, somente isso já é uma tremenda mensagem com a qual o Senhor está me enviando para a terra. Até mesmo a importância da comemoração que nós estamos fazendo nestes dias de Páscoa. Em hebraico, eles observam Pesach. Eles chamam de Pesach. Eles observam Pesach. Em Swahili, eles chamam de Pasaka. Mas durante este tempo, esta mensagem daquele sangue fluindo, o sangue do glorioso Cordeiro de Deus, é uma tremenda mensagem que transforma a vida. Somente disso você precisa para entrar no reino de Deus. Então, o sangue fluindo na glória do seu peito. E então, naquele tempo, as outras partes, depois das outras partes desta visão, eu voltei à terra. Lembra das outras partes, a lua coberta com sangue e assim por diante, outras coisas. Então, depois de algum tempo, quando eu fui agora e dei esta profecia através do globo, e então agora nós vimos a morte de Arafat, que depois aconteceu. E então depois disso, quando eu estava indo ao redor do mundo, então eu vi que seria Benjamin Netanyahu 2. Benjamin Netanyahu 1 e 2. E eu continuava dizendo, será Benjamin Netanyahu 2. Porque Benjamin Netanyahu 1 aconteceu quando eu morei em Israel por 7 anos. Aquela ocasião foi quando Benjamin Netanyahu era primeiro-ministro lá. Eu sei que eu também vi o reino de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin. Eu vi o reinado de Yitzhak Rabin durante os 7 anos que eu estava em Israel. E também o reinado de Benjamin Netanyahu. Então, quando esta profecia veio, 2 de abril de 2004, eu fui globalmente dizendo para as nações que haveria mudança de liderança lá, e naquele tempo o governo de direita iria ser estabelecido, e então seria chamado Benjamin Netanyahu 2. Nilienda kote duniani nikiambia ulimwengu wote mzima ya kwamba kunaenda kuwepo na mabadiliko ya uongozi kule Israeli, na hivyo basi serikali ya mrengo ya kulia itakuja pale na atakuwa Benjamin Netanyahu wa pili. And so going around until that government appeared. Nós fomos ao redor até que aquele governo apareceu. Mas você pode dizer muito claramente que os elementos dentro desta visitação, quando o Senhor me trouxe à sua sala do trono, e então Israel, vendo a mudança de liderança, voltando para a sala do trono, você vê que esses elementos foram especificamente arranjados, organizados pelo Senhor de propósito. A forma como eles foram colocados, organizados, foi proposital.
Hivyo basi mnaweza kuona kwa wazi kabisa ya kwamba vile vipengee vya unabii huu kuanzia wakati ambapo Bwana alinipeleka katika enzi ya Mungu Baba na Bwana kunipeleka Israeli na mambo hayo yote, mnaweza kuona ya kwamba hii vipengee vyote vimepangwa na Mungu Baba kwa makusudi kabisa. You can almost tell Você quase pode dizer a linha do tempo profético na organização destes eventos específicos desta visitação. Então, há uma parte que eu deixei de fora quando muitas pessoas estavam viajando para Israel. Eu deixei essa parte de fora. Quando eu vi muitas pessoas, mas aquilo foi no caminho, desde o céu, quando eu estava vindo, então eu vi muitas pessoas que estavam vindo, viajando para Israel, indo para Israel. Foi aí quando nós estávamos vindo do trono de Deus desde o céu, indo em direção a Jerusalém. Então eu vi muitos cristãos, eram cristãos, porque Deus colocou algumas pessoas específicas dentro daqueles aviões, então eu podia ver que eram cristãos. Kwa sababu katika kwenye hilo ndoto Bwana aliweka watu hasa kabisa ili kwamba nipate kujua ya kwamba watu ambao walikuwa katika ndege hiyo walikuwa wa Kristo. So it's amazing. But anyhow, então, so I could see very clearly eu pude ver muito claramente que estes eram cristãos indo para Jerusalém. That's another part, but that is the part when we were há uma outra parte, mas esta é a parte quando nós estávamos vindo do céu em direção a Jerusalém. No livro de Isaías 68, ele diz... Isaías 60, versículo 8. He says, "Who are these that fly along like clouds?" Ele diz: quem são estes que voam como nuvens, como pombas nos seus ninhos? Lembrem-se que quando Isaías estava vendo essa visão, o avião, as aeronaves ainda não haviam sido inventadas. Esta mesma visão, quando Isaías viu tantos gentios indo para Jerusalém. E Isaías sabia que este não era o povo da aliança de Deus, não era o povo hebreu. Mas porque o avião ainda não havia sido inventado, entretanto Isaías está vendo isso, já viu. Eles estavam dentro do avião da mesma forma como eu vi, mas como agora o avião já foi inventado, então eu agora podia ver que aquilo era um avião e eles estavam dentro. Mas Isaías não sabia como descrever isso naquele tempo. Swahili they would have said, mimi ningeweza kujua kwamba haya ni ndege na watu ndio wale wako ndani. So anyhow, because of the whole global community tuned in, so I am able to see that these are Christians because the Lord eu pude ver que estes são cristãos, porque o Senhor colocou cristãos específicos lá dentro, então eu podia ver este avião. Então eu podia dizer que eles eram cristãos. Então eu podia ver que eles eram cristãos. Então, povo abençoado, você podia ver muito claramente que quando Isaías vê isto, o avião ainda não havia sido inventado, mas ele pôde ver lá dentro e eles se pareciam como pombas. Então é assim como Isaías podia ver
que não era um povo hebreu, porém, da mesma forma, o Senhor estava mostrando para ele que eram pessoas cheias do Espírito Santo, portanto, eram cristãos. Na figura da pomba, o Senhor mostrou-os como pombas. Lembrem-se que o Espírito Santo ainda não havia sido liberado. Então, Isaías estava vendo-os bem de longe. E é por isso que está documentado aqui em Isaías 60, versículo 8. Então, cada um desses elementos nesta visitação foram organizados com um desígnio, de propósito. Então, olha isso agora. Então, vocês veem que eu estou indo ao redor do mundo e dizendo que será Benjamin Netanyahu 2. E você vê claramente agora que Israel é o relógio profético de Deus para o tempo do fim, em direção à vinda do Messias. Antes disso, chegou o tempo quando eu vi nas notícias que Arafat havia morrido. E muitos pastores globalmente começaram a me ligar. Meu Senhor, a profecia se cumpriu quando Arafat morreu. E então a segunda parte, Benjamin Netanyahu apareceu em cena como líder de Israel. Eu sou aquele que profetizei a vinda dele para o trono. Eu decretei que ele viria ao trono. Naquela profecia, comandei que ele voltasse ao trono em 2 de abril de 2004. Eu achei que nós deveríamos começar aqui nesta noite, porque isso é muito central, esta visão, porque esta visitação no trono de Deus foi muito, muito instrumental, foi uma visitação que é um marco. Ela marca o tempo de Deus, e se você for sábio, você vai poder ver nesta profecia a linha do tempo em direção à vinda do Messias. Os itens específicos, os elementos daquela profecia, elas estão decretando a contagem regressiva em direção à vinda do Messias e os eventos que vão acontecer na sequência. Então, Benjamin Netanyahu aparece, ele reinou por algum tempo, o maior tempo que um primeiro-ministro reinou em Israel, e então o Senhor dramatizou todo este tempo até que finalmente Naftali veio. Mas aquelas mudanças foram super dramatizadas. Eu acho que demorou 4 eleições. Eles fizeram uma eleição após a outra, quando agora finalmente Naftali Bennett veio e assumiu. Esta mudança entre Benjamin Netanyahu e Bennett foi muito dramatizada, muito dramática. E você vê também que Naftali é extrema-direita. Ele é descendente de Hassidim, vocês entendem? Dos ortodoxos. Então, isto é a partir daquela visão, daquela profecia de 2 de abril de 2004. Mas o que é chocante é que Benjamin Netanyahu agora ele sai de cena. Eu não sei se ele vai ficar ou não, mas você vê que agora o partido Likud está vindo novamente. Likud, esse partido político, está tentando levantar-se novamente, vir ao governo novamente. Mas vocês veem que esses
são marcos. Isso não são filmes que eu estou mostrando na sua tela como se fosse apenas uma notícia. Não, de forma nenhuma. Então, depois disso, agora, quando ele usou isso que você vê nas notícias, e é exatamente o oposto da profecia de 2 de abril de 2004, depois disso, quando nós viemos de Jerusalém, de volta ao trono de Deus, totalmente glorificados. Nós fomos transfigurados e glorificados. João Batista e eu. Nós fomos glorificados. Então, você vê agora, depois da glorificação, transfiguração. E então o Cordeiro de Deus veio até mim. Se você está lendo profundamente no Espírito, você pode entender. Mas nesta noite eu quero ancorar isto naquele sangue dentro do trono de Deus, o sangue do Cordeiro fluindo sobre a sua glória, no centro do trono. Então, antes de começarmos isto, eu quero acrescentar mais uma pequena coisa dentro deste arranjo, desta organização, desta profecia. E então, em uma das independências, eu não sei se foi no 50º, no aniversário 50 anos de Israel, qual o aniversário que foi de Israel. Talvez, eu acho que foi o aniversário de 50 anos da independência de Israel. Então, novamente, o maior número de cristãos que já aconteceu vieram de todo o mundo para celebrar o aniversário de Israel. Eu preciso checar exatamente. Eu acho que foi o 50º aniversário de independência de Israel, quando Israel completou 50 anos. O maior número em toda a história de pessoas peregrinando para Israel, o maior número de pessoas do mundo inteiro. E muitos deles, no número, quebrou recorde nos números de cristãos que foram para Israel naquele ano. Então, aquilo foi muito significativo, aquilo também se cumpriu. Porque Isaías os vê. O avião ainda não foi inventado, mas Israel vê esta coisa que está voando com as nuvens, e lá dentro há pessoas tentando olhar através das janelas. Você sabe que nos aviões você vê pessoas olhando através da janela para ver onde será que nós estamos. Mas deste lado, conforme ele via, pareciam pássaros dentro dos seus ninhos. Na anaona kitu hiki ambacho kinafanana kana kwamba kuelea, na hivyo basi mle ndani anaona ya kwamba Isaiah anaona chombo ambacho kinapaa na mawingu pamoja, flying with the clouds. Isaías viu então Isaías viu isto voando com as nuvens. E lá dentro, ele via pessoas, como as pessoas normalmente dentro de um avião esticam o pescoço para olhar para fora, para saber aonde já chegamos, mas da forma como Isaías viu, pareciam pássaros dentro do ninho, esticando os pescocinhos para fora. It's like when they stretch their necks, trying to look through the window in the aircraft,
Então, quando eles esticaram o pescoço olhando para fora do avião, de onde eu estava agora com Isaías, aquilo parecia como pássaros dentro do ninho, olhando, esticando o pescocinho e olhando para fora. E o profeta do Senhor disse, no lugar onde nós estávamos com Isaías, essa atitude parecia para nós como pássaros no ninho, olhando para fora. Como pássaros. Então, isto já se cumpriu, essa parte também já se cumpriu. E então, também, agora há esta parte quando o glorioso Cordeiro vem na minha direção. Os servos de Deus foram transfigurados. E nessa parte, quando o glorioso Cordeiro de Deus vem até mim, é a parte que permaneceu. Até mesmo Benjamin Netanyahu veio e foi, a não ser que ele volte. Então, nesta noite, é uma mensagem muito longa nesta noite, e eu quero focar nos eventos no centro do trono, aquele sangue, o sangue que ele me mostrou fluindo no peito, na glória do Cordeiro de Deus. A segunda visão que eu quero compartilhar com vocês para que possamos colocar as duas juntas é a mais recente. Quando o Senhor me mostrou Cristo Jesus, o Messias. Nesta direção. O Senhor me levantou, então o Senhor me mostrou Cristo Jesus, o Messias. E o Cordeiro de Deus, o Messias, ele estava falando com o Pai. E havia esta tremenda glória com a qual o Pai estava vindo. Pura e branca glória, enorme. E reta desde o céu, descia reta desde o céu. Resplandecendo sobre o Pai. E eu podia dizer que alguém estava dentro daquela glória. E então, o Messias falou com ele, e eu podia ouvir. E ele disse, isto é o que eles fizeram comigo enquanto tu estavas longe. Então ele estava mostrando para o Pai o buraco dos pregos nas palmas das suas mãos. Mas quando ele fez isto, o sangue estava pingando do buraco dos pregos e pingando no chão. E o Senhor me fez saber que esta conversa estava acontecendo em Israel. Então, enquanto ele estava falando com o Pai, foi isto o que eles fizeram comigo. É como se ele estivesse dizendo, todo Israel, todos eles fizeram isto comigo. Basi alinisababisha nijue ya kwamba alikuwa anamaanisha kwamba hivyo basi Mungu Baba alinisababisha nijue ya kwamba o Senhor Deus me fez saber que Jesus estava se referindo a todo Israel, todo aquele povo. Foi isso que todos eles fizeram comigo enquanto tu não estavas aqui, enquanto tu estavas ausente. Então, o sangue estava pingando das mãos dele e caindo no chão da terra.
E naquele tempo eu vi como se o Pai na glória fez um movimento, como se ele fosse se mover, andar em direção ao Messias. Porque eu podia ver, pelo menos de onde eu estava, algo como uma perna esquerda se movendo à direita dentro da glória. Eu não quero compartilhar nada além disto. Então, eu quero compartilhar isso por causa daquele sangue que estava pingando do buraco dos pregos. Então você pode dizer que eu vou ancorar esta conversa do domingo de Páscoa será sobre o sangue do glorioso Cordeiro de Deus que Deus Pai me mostrou. Okay, let me just say in Swahili so I can help them. Mnaweza kuona ya kwamba ujumbe wa leo, ili leo siku la Jumapili ya Pasaka itakuwa kuhusu damu, lilo damu Bwana amenyonyesha kwenye haya maono mawili. Então vocês podem ver que nessas duas visões, o sangue. Eu quero ancorar este culto de Páscoa deste domingo neste sangue, o sangue do glorioso Cordeiro de Deus. Então vamos fazer um pequeno intervalo. Então, quando nós vamos voltar, quando estivermos mais estáveis, então nós vamos continuar. Obrigado.